Fala pessoal, acabou agora lá no José Amalfitani, Flamengo 1, 2, 3, 4-0. Para começar esse vídeo, vou começar dizendo que para quem assim acompanha torcedor do Flamengo dos anos 2000 para cá, presenciou muitos vexames do Flamengo, muitos vexames, por exemplo, contra o time do Cabanas, contra o América do México, que a gente ganhou 4-2 lá e perdeu no Maracanã por 3-0. Como na semifinal da Copa do Brasil de 2017 ou 2018, se não estou enganado, que a gente saiu para aquele time do Corinthians, que era bastante limitado, treinado pelo Jair Ventura, e sempre batendo na trave em alguns campeonatos, como o Campeonato Brasileiro de 2016, que a gente perdeu para o Palmeiras, o Campeonato Brasileiro de 2018, que a gente também perdeu para o Palmeiras. O que eu quero dizer com isso? Que os torcedores do Flamengo que são dos anos 2000 para cá presenciaram muitas mais derrotas do que vitória do Flamengo. Eu tenho 22 anos e eu acompanhei 2 títulos do Flamengo, com exceção, antes de 2019, eu tinha acompanhado só 2 títulos relevantes do Flamengo, que foi o de 2009, com o Adriano Imperador, e o de 2013, aquela Copa do Brasil, com destaque ao Hernani Brocador. E onde eu quero chegar com isso? O Flamengo sempre foi um time grande do futebol brasileiro, o Flamengo sempre foi um time de uma grande massa, de uma grande torcida no futebol brasileiro. Só que por muito tempo o Flamengo serviu como chacota para os outros, para Grêmio, para Corinthians, para Palmeiras, para o próprio Fluminense no Rio de Janeiro, que tinha um patrocínio da Unimed. E o Flamengo, embora tivesse uma torcida muito grande, o Flamengo passava vergonha atrás de vergonha, e até que foi criado aquele bordão, aquele apelido do time do Flamengo, que é o time do cheirinho. Muito criado pelo oba-oba da torcida, é verdade, lá em 2016, que estava com um cheirinho de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, porque tinha alguns indícios, algumas coisas que tinham semelhança com 2019, com 2009, e falaram que estava com um cheirinho de título. E isso serviu de encarnação para os torcedores do Flamengo. Isso serviu de respaldo para os rivais encarnarem no time do Flamengo. Em 2013, quando começou essa revolução no time do Flamengo, eu, como flamenguista, lembro benzinho que eu fiquei com o pé atrás, porque durante 5 anos seguidos o Flamengo brigou para não cair. Tirando o título de 2013, o Flamengo era mero coadjuvante no Campeonato Brasileiro e no cenário nacional. Em 2016, que o Flamengo começou a montar um time bom, o Flamengo fazia boas campanhas no Campeonato Brasileiro, mas era facilmente batido na Libertadores, na Sul-Americana. O Flamengo conseguiu ser eliminado por Palestino, o Flamengo conseguiu ser eliminado pelo São Lourenço, que é um time mediano da Argentina, o Flamengo saiu para o Cruzeiro, o Flamengo, enfim, várias eliminações consecutivas em torneios internacionais, em jogos que o Flamengo era até favorito a passar, e o Flamengo não conseguia se impor. O Flamengo não conseguia se impor contra times que o Flamengo realmente era favorito, e o Flamengo não conseguia se impor. Hoje na Argentina, o Vélez, que não é um time grande da Argentina, mas é um time tradicional do futebol argentino, o Flamengo chegar e empurrar um 4-0, claro que eu não vou falar aqui que está na final, 4-0 é muito grande, o resultado é muito grande, mas eu não vou falar que está na final porque é futebol, gente. Mas o Flamengo se impôs da forma que se impôs hoje lá na Argentina, no José Amalfitani, é de olhar para trás e lembrar do tanto que a gente já sofreu, do quanto que a torcida flamenguista já sofreu nesses anos que o Flamengo, por má administração e por essa revolução que aconteceu no Flamengo. O Flamengo serviu de chacota. Em 2019, a torcida do Flamengo começou a sorrir com o Jorge Jesus, que começou essa revolução na mentalidade dos jogadores do Flamengo. Porque muitos jogadores que são campeões, são vitoriosos hoje em dia, já estavam desde 2015, 2016, caso do Diego Ribas, do Everton Ribeiro, do próprio Rodinei, do Ilharão, que já saiu, do Diego Alves, que agora é banco. E o Jorge Jesus, além de ter feito um grande trabalho, trouxe confiança para esse elenco. O elenco do Flamengo hoje é um time muito cascudo, além de ter qualidade, é um time muito cascudo, que não se intimida para ninguém. Pode jogar na Argentina, no Paraguai, aqui no Brasil, pode jogar em qualquer estádio que o Flamengo não vai se intimidar. E hoje,
o Flamengo não deu uma chance do Vélez chutar pro gol. Foi um domínio assim que fazia muito tempo que eu não via do Flamengo, entendeu? O Flamengo que vinha nos últimos 3, 4 jogos jogando, não jogando mal, mas não jogando bem como hoje. E eu tenho comigo que o Flamengo, nesses últimos jogos, estava meio que se preservando para a semifinal da Libertadores, que é a grande prioridade do time, do clube, da instituição do Flamengo para esse ano. É claro que tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, que a gente pode, caso que eu acho que o Palmeiras vai com o time reserva contra o Bragantino, o Flamengo pode encurtar, se vencer o Ceará, pode encurtar ainda mais os pontos do Campeonato Brasileiro. Mas o que eu vi hoje foi uma imposição muito grande do Flamengo. Uma imposição que, mesmo o Flamengo forma times bons desde 2016, 2015, mas o Flamengo nunca conseguia se impor. A virada de chave, não só pelos títulos, não só pela aquele grande ano de 2019, foi com o Jorge Jesus, que sim, talvez seja o maior ídolo, o maior treinador da história do Flamengo, porque ele promoveu essa mudança de chave nos jogadores do Flamengo, essa mudança de mentalidade, uma mentalidade de um time vencedor, entendeu? E o Flamengo, como eu disse, se impõe em qualquer estádio, contra qualquer time do futebol sul-americano. E eu não vou falar que já estamos na final, eu não vou falar que o Flamengo já é campeão de tudo, eu não vou falar. Esse oba-oba não é mais da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo mesmo contra, por exemplo, eu tiro como base 2 jogos. Contra o Corinthians, o Flamengo deu de 2-0 neles lá, a torcida do Corinthians achava que ia ganhar do Flamengo aqui, e a torcida do Flamengo, o que eu senti até de mim mesmo, eu senti que a torcida do Corinthians estava muito mais confiante num possível reverter o placar no Maracanã do que o Flamengo passar. Eu estava meio com o pé atrás por conta desses anos que o Flamengo deu vexame, desses anos que o Flamengo foi eliminado para times que eram inferiores ao Flamengo. E agora a torcida do São Paulo, do São Paulo acredita muito mais numa reviravolta do que a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo está mais ou menos como a torcida do Palmeiras, sempre com o pé atrás. Eu acho que o título perdido na final da Libertadores de 2021 fez com que freasse um pouco o oba-oba da torcida do Flamengo. E isso é muito benéfico para o time, porque isso não pilha o time. Isso faz com que o time vá crescendo gradativamente a cada jogo. E que grande trabalho do Dorival Júnior, né? Grande trabalho do Dorival Júnior. Pessoal, mas eu vou falar um pouco de cada jogador, vamos dar nota de cada um. O goleiro Santos não foi exigido hoje, mas o goleiro Santos na saída de bola, nas saídas de gol, ele é muito seguro, pessoal. Fazia muito tempo que, desde o Diego Alves em 2019, só em 2019, porque em 2020 o Diego Alves não entrou quase, fazia muito tempo que eu não sentia tão seguro quando a bola vai no jogo do Flamengo. Hoje nem foi tanto. O Santos vai ficar com 9 hoje. O Rodinei é um exemplo de como dar a volta por cima na carreira. Não falo só na carreira do futebol. Isso é uma inspiração para você, para qualquer profissional que começa ruim no emprego, que começa por baixo no emprego, seja qual for a área. O Rodinei, que sempre foi um jogador muito questionado pela torcida do Flamengo, agora é uma peça fundamental para o time do Flamengo. Está jogando muito. O Rodinei, eu me arrisco a dizer que é o melhor lateral do futebol brasileiro, o lateral direito do futebol brasileiro. Vai ficar com 9 hoje, um monstro. A dupla de zaga, Davi Luiz e Léo Pereira. Eu vou falar um pouco do Léo Pereira, que assim como o Rodinei, tá dando a volta por cima, e eu fico emocionado quando o Léo Pereira joga bem, que já faz uns 20 jogos que o Léo Pereira tá jogando bem, porque eu criticava o Léo Pereira, como aquela pichotada que ele deu na final do Carioca, e outros jogos que eu não quero lembrar aqui. Ele tá dando a volta por cima graças ao trabalho do Dorival Júnior. E o Davi Luiz também, que nunca tinha se firmado, agora é um monstro na zaga. A zaga do Flamengo é quase intransponível. Entendeu? O Flamengo não leva gol, entendeu? É uma zaga que antes, quando em outros campeonatos o Flamengo tinha como ponto falho a zaga, hoje é um dos pontos de maior qualidade desse time do Flamengo. Os dois laterais vão ficar com 9,5 cada um. O Felipe Luiz, que eu critiquei, que eu pedi a saída do Felipe Luiz, tá jogando muito, pessoal, tá jogando muito. Eu acho que o trabalho do Dorival Júnior não só diz o quanto que o trabalho do Paulo Souza era ruim, como mostra que a torcida do Flamengo queima alguns jogadores, como o Davi Luiz, que foi criticado por boa parte da torcida e hoje está jogando muito, fez uma grande partida. Vai ficar com 9 hoje também. A dupla de volantes, que muita gente fala assim, tem que entrar o Vidal, mas entrar o Vidal no lugar de quem?
Vai tirar o João Gomes, que está jogando um absurdo, o Thiago Maia, que é um monstro. Não tem como tirar o... Eu ouvi uma declaração do Dorival Júnior que não tem como botar o Vidal. O time não tá falhando, o time não tá perdendo. Como é que eu vou trocar o cara? Então cada um dos volantes vai ficar com 9. O Everton Ribeiro, que mudou de posição agora, que o Dorival Júnior, ao contrário do que muita gente pensa, o Dorival Júnior mudou o jeito do time jogar, e o exemplo principal é o Everton Ribeiro, que com o Jorge Jesus jogava como um ponta lá pela direita, agora joga mais como meia centralizado, que ajuda na marcação, joga bem perto dos volantes. Hoje ele foi um monstro, tanto na armação, fez o gol, desarmou, apareceu para o jogo, ele vai ficar com 9 hoje, o Everton Ribeiro. O Arrascaeta... É fácil, muito. Parece fácil o jogo do Arrascaeta, porque se ele tocar na bola, ele abre espaço, ele deixa o companheiro na cara do gol. Ele não precisa nem fazer força para jogar a bola, ele joga muito tranquilo. Cara, o Arrascaeta é o melhor jogador do. Eu sei que tem o Pedro que tá fazendo gol todo momento, mas o Arrascaeta é o melhor jogador da América do Sul, entendeu? Vai ficar com 9 hoje o Arrascaeta. O Gabigol, que perdeu 3 gols de cara, acho que do ataque foi o que, né? Aqueles que menos jogou, mas hoje ele vai ficar com 8,5 porque perdeu o gol, mas deu passe pro gol do Pedro. Vai ficar com 8,5. O Pedro vai ficar com 10, fez 3 gols, não tem o que falar do Pedro. O Pedro tem que estar na Copa. Quem vai tirar? Vai levar Matheus Cunha? Vai levar Richarlison, que nem é titular no Tottenham? Tem que levar o Pedro. O Pedro vai ficar com 10. Entrou o Diego Ribas mais para cadenciar o jogo, entrou o Pulgar também mais para cadenciar o jogo, entrou o Cebolinha muito no final, que não dá muito pro Cebolinha contribuir. O Cebolinha tem que entrar jogando para ele contribuir mais com o time. Entrou o Vitor Hugo também, que deu algumas jogadas lá, sofreu faltas e tal. Todos esses jogadores aí vão ficar com 7. E o Dorival Júnior vai ficar com 10. Vai ficar com 10 por estar tirando o melhor de cada jogador e tá dando uma paz para a torcida do Flamengo que fazia tempo que a gente não sentia. Pessoal, o Flamengo praticamente está na final da Libertadores. Eu acho que tem que colocar esse time titular contra o Ceará para ganhar o jogo e se aproximar do Palmeiras, e contra o Vélez na próxima quarta mesclar o time. Mesclar o time porque o Flamengo está com... Só se acontecer uma grande tragédia, porque como eu falo, é futebol. Pode acontecer, mas é muito difícil. Se o Vélez não ganhou na sua casa, vai chegar no Maracanã e ganhar? Só se o Flamengo não tiver que estar nessa final. Mas em nome de Jesus, a gente vai estar nessa final lá em Guayaquil. E é isso, pessoal. O próximo jogo é contra o Ceará. Vou gravar vídeo depois no pós-jogo. Se eu não me engano, é 11 horas de jogo contra o Ceará. E é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal. Abraço.